Bom dia, bom dia. Bom dia nesta segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022, uma segunda-feira um pouco chuva. Contribuindo e trazendo um pouco de conteúdo e conhecimento. E a live hoje vai ser com a Cornélia Bonecamp, que é uma pessoa maravilhosa. E vocês vão ter a oportunidade de conhecer, quem não conhece ainda, e perceber o quanto de conhecimento para dividir com a gente. Então, eu fico muito feliz hoje de estar com ela compartilhando esta live. Bom dia, Cornélia, bom dia. Dia, Tudo bem? tudo bem? Falando para o pessoal aqui um pouquinho de você, mas você chegou, então eu dou um bom dia para você, um bom dia para todos os convidados que vão participar ainda hoje dessa live, quem ainda vai também assistir depois, gravada no Instagram. E antes de começar no tema de hoje, que é o que significa consultoria sistêmica, Cornélia, eu vou pedir que você, como eu falei, né, ontem eu escrevi um pouquinho, assim, uma chamada para a live de hoje, e eu coloquei você como a realidade que é, eu não inventei, não coloquei história, não. A realidade é que você é uma das referências mundial em relação ao pensamento sistêmico. E nós temos assim, a felicidade de essa referência fazer parte do nosso contexto, né? Aqui no Brasil. Então, acho que eu gostaria que você falasse um pouquinho de você antes de a gente entrar no tema da consultoria sistêmica, porque se fala muito do que é consultoria e do que é sistêmica, né, Cornélia? Se fala muito. Mas eu acho que você é a pessoa indicada para desmistificar um pouquinho e falar um pouquinho do que é essa consultoria sistêmica, o que ela realmente pode estar contribuindo para as empresas ou até para uma vida individual também, né, Cornélia? Ok. O que eu vou falar? Porque talvez uma coisa que quero falar é que já faz muitos anos, mas trabalhei como professora, diretora de uma escola e sempre percebi que havia dificuldades e as dificuldades eram fruto do contexto ou das regras que foram dadas. Uhum. E isto me fez pesquisar muito como funciona o ser humano em si e também como funciona em grupos. E foi muito bom para mim, porque o pensamento que crescemos é normalmente de certo e errado, bom e mal. Qualquer coisa, certo ou errado, bom e mal. E este pensamento nos imita muito, porque queremos encaixar todo na nossa realidade. E ontem fiz até um pequeno vídeo que ainda não consegui colocar todo no Instagram, era um pouquinho longo demais. Vou fazer do nosso jeito, que ensinou no YouTube, falando sobre o problema. Uhum. Excluir um problema e buscamos a solução. E aí, pela natureza do ser humano, não? Uma coisa é bem clara, e isso é como, entre aspas, uma verdade: todo que excluímos, atraímos. Não pensa em fracasso, o que está Uhum. na mente, fracasso. Não pensa no elefante, o que está no seu olhar, um elefante. Então, tudo que excluímos, atraímos. E vemos dificuldades, dificuldade, desculpa, dificuldades, problemas a partir da nossa maturidade. Uhum.
sim. E aí aprendi, já muitos anos atrás, ver que problema, dificuldades são grandes presentes. Porque se podemos tomar isto como um grande presente, aí podemos nos abrir para pesquisar, Uhum, explorar o que faz o problema acontecer do jeito que é. Quais as partes que fazem isso emergir. E uhum, também posso perguntar, dependendo, o que no problema, o que falta em mim? O que não está bem em mim mesmo? E isto é a base para crescer. E se uhum. adquirimos essa atitude, aí podemos criar até dentro de nós uma, como eu falei, uma arena interna de crescimento contínuo. E aí nós vamos desenvolver, vamos ficar mais responsáveis, mais sensíveis, mais compreensíveis e. Sim? É, exato, Cornélia. Eu acho que, como você falou, quando nós começamos de uma maneira, logicamente que tudo tem um aprendizado, né? É por isso que, como eu falei no início, eu tive a felicidade de conhecer você, fazer as duas formações e conhecer com você o pensamento sistêmico, a base do pensamento sistêmico. E quando nós temos essa base, Cornélia, que você passa muito bem, é aprender a olhar expansivamente qualquer questão, inclusive essa questão que você está trazendo agora do conflito, né? E entender que o conflito ele é perfeito a partir do momento que nós percebemos, né? Quais foram os ingredientes que constituíram aquele conflito. Sim, E quando nós olhamos desta maneira, né, Cornélia, a gente expande a nossa visão e a solução fica mais próxima. sim. E podemos imaginar mais coisa. Buscamos problema ausentar solução. E com isto não nos abrimos, nem percebemos e visamos possibilidades. Uhum. E conhecendo possibilidades, aí pesquisando as possibilidades, muito mais fácil podemos achar, entre aspas, a solução, o caminho importante a trilhar. Exatamente. E quando a gente olha para essa maneira, quando a gente talvez entrando um pouquinho no tema de hoje, que é a consultoria sistêmica, vamos trazer esse pensamento, né, que você está trazendo agora, para dentro das empresas, né, como que funcionaria hoje um consultor sistêmico? Porque nós podemos entender que o pensamento sistêmico, a partir do momento que ele te traz um olhar mais aberto das questões que estão acontecendo, que você consegue visualizar e criar várias, né? Ele te traz várias possibilidades de resolução de problemas, de questões. O que que nós assim, e outra coisa, o pensamento sistêmico ele atua em qualquer área, né? Não é uma área específica. Tem isso também. Então é por isso que o consultor sistêmico ele se adequa, né? Ele consegue te trazer uma informação em qualquer área específica dentro de uma empresa, dentro de uma organização, porque ele traz, né, a, a consciência, né? Ele tira do inconsciente do sistema que está lá, ele consegue captar aquelas informações densas que muitas vezes fazem parte da organização e com isto ele expande e te traz as possibilidades de soluções. Então, entendendo desta maneira, como eu quero que você hoje fale um pouco dessa consultoria sistêmica, como que ela pode estar auxiliando e trazendo soluções, muitas vezes, a partir do momento, logicamente, que o empresário, que o colaborador, que o gestor, que o líder, ele queira olhar para isto, né? Ele se envolva depois com as informações, ele com certeza vai ter algum tipo de mudança, né?
Agora, estou pensando a essa complexidade que você falou, o que vou responder. Eu acho que, em primeiro lugar, para mim, é muito importante entender o que significa sistêmico. Não? Aí podemos imaginar, normalmente, imagina um cliente não fecha o contrato. Aí podemos imaginar, um diz, esse cliente, ele é louco, ele não sabe o que vai fazer. Um outro disse, eu fiz de tudo, não sou bom o suficiente. E um terceiro disse, o que deixamos de ver de necessidade no cliente para ele querer o nosso produto, ou o que falta no nosso produto, não? Então, um fato sempre é visto, pode ser visto por um monte de diferentes ângulos, não? E é importante, no meu ver, de aprender realmente se abrir e pesquisar o que poderia o cliente não fazer fechar a nossa oferta. Abrir. E podemos imaginar, é muito importante, o mais importante, como falei, problema, vimos a partir da nossa maturidade, realmente olhar qual é o pensamento que eu estou usando. Quero ser coach, eu gosto até mais a palavra de consultoria do que coaching, porque o coach quer mudar e até fazer, entre aspas, o caminho para o outro, não? Pelo significado da palavra. E o consultor, ele apoia, não? E aí, importa muito ver qual é o meu pensamento, sim? Porque pensamento sistêmico normalmente é usado para cada coisa hoje é na moda. E perguntamos às pessoas o que é pensamento sistêmico complexo para você, aí a pessoa fala incluir tudo. A pessoa fala isto, ela vai ficar normalmente com antigo pensamento, porque ela não sabe com clareza o que observar, o que de fato é sistêmico. No sistêmico tem a palavra sistema. E um sistema se forma a partir de 2 ou mais ingredientes que têm um objetivo ou um funcionamento em conjunto. E esse objetivo e funcionamento sempre tem condições ou tem cultura, ou tem regras, ou visões, ou. E isto, normalmente, inconscientemente, movimenta as pessoas naquilo que eles estão fazendo, se não sabem observar. Então, importa muito, se na consultoria sistêmica, primeiro, ver se o cliente ou empresário está aberto para ver a vida e o negócio a partir de outros ângulos. Se só está buscando a solução, talvez ele não está aberto. Se está aberto a explorar, aí podemos ver o que faz o problema acontecer. Quais as partes que atuam dentro disto. E consciente das partes.
podemos até trocar partes e gerar resultados mais sustentáveis. Normalmente, qual eu digo, em um exemplo simples, qualquer problema, do jeito que é perfeito. Como problema perfeito? Perfeito normalmente é só aquilo que conhecemos dos filmes de Hollywood. Não, não, qualquer problema é perfeito. Imaginem, eu faço um bolo. Coloco demais açúcar, frutas meio estragadas, leite, farinha, manteiga, ovo. Deixo pouco tempo no forno e desse jeito podemos imaginar que não vamos comer o bolo. Ao mesmo tempo, ele é perfeito em relação a ingredientes e processo. Não podia ser diferente. Agora, se trocamos ingredientes e processos, geramos um outro resultado. Uhum. E isto é com qualquer situação, problema. Cornélia, a semana passada eu estava vendo uma palestra numa aula, né? Sim? De uma pós que estou fazendo, e falava sobre a psicologia, a segurança psicológica dentro das empresas, inclusive, né? E uma das questões que colocou para explicar, né, um pouco do tema, foi exatamente o que você falou agora há pouco, né? Olha que interessante, o olhar de cada um, né? Ou seja, cada um tem seu olhar. Sim. Mas como assim cada um tem o seu olhar em relação àquela questão, em relação àquele problema? Sim, por qual motivo? Porque cada um tem a sua história, tem as suas crenças, tem os seus valores, tem as suas experiências de vida. Então, é aquela questão de ver aquela criança caindo no metrô, né? Quando você conta muito bem essa história. Cada um tem o seu olhar. Sim. E entender isso é importante, porque a partir do momento que nós entendemos que cada um tem seu olhar, e esse olhar não é porque a pessoa sabe mais ou sabe menos, é pelas experiências da vida dela, é pelos valores que ela tem, assim, pela história própria dela, você acaba tendo um olhar diferente em relação a uma das questões. Então, E pode falar, pode falar. dentro disso é muito importante. Cada um tem um olhar diferente, mas mais importante para mim é também perceber com este exemplo, ou com isto, que cada um de nós é limitado. Ninguém Isso. sabe tudo. E se nós internamente sabemos que eu sou limitada, posso me abrir para pesquisar, explorar outras coisas, para ver o que talvez não vejo. E aí sempre posso crescer. Ou adquirir outras coisas, a situação, problema na empresa. Exatamente, porque aí você está aberto, né? Vamos supor que nós temos uma equipe, Cornélia, e na equipe somos chamados para resolver uma questão lá dentro do problema, né? Se eu já vou com a solução, né? Falando, vamos fazer isto, já estou tendo naquela coisa, né? O pensamento cartesiano. Eu estou certo, vocês, não importa aquilo que vocês podem estar contribuindo. Agora, quando a gente está aberto, sabendo que eu tenho um olhar diferente, que você tem um olhar diferente, que os outros... E a gente se abre para isso, aí que está o crescimento, né? Pode imaginar, pode ter várias visões. Uhum. Podemos imaginar um time é feito de pessoas. E muitas vezes, em muitas empresas, as pessoas viraram, entre aspas, funcionadores ou máquinas. E esqueceram que são pessoas. Então, se cada um pode dar a opinião, aí cada um pode talvez se sentir visto. E importante também. Exatamente. Exatamente, Cornélia. E quando você fala de ser visto, você está trazendo aquela sensação de equipe, fortalecendo a equipe.
Porque você acaba tendo, se agregando, né? Cada um dá o seu parecer, cada um dá a sua energia, coloca a sua energia, sim, né? Como a gente fala, sentir, pensar, sentir e agir. sim, A partir do momento que o teu colaborador começa a pensar, ele começa a expor, né, o sentir dele, ou seja, começa a se motivar porque ele está sendo escutado, está sendo integrado, né, naquela questão, sim, e faz com que ele haja de uma maneira diferente, haja com força, né, Cornélia? sim, claro, bem diferente. Coloca sem se esforçar muito mais energia no conjunto, sim, Uhum. do que quando eu estou me sentindo mais ou menos sozinha e só funcionando aquilo que eu faço. E com isso é uma coisa muito importante, é realmente o propósito da empresa que inconscientemente movimenta. Não é só o time ou a pessoa, sempre é o conjunto. Vocês podem imaginar, uma pessoa tem a mesma capacidade, as mesmas desejos, conhecimentos, e trabalha em empresa um ou empresa numa outra empresa. Uhum. Contribuir e vai ser totalmente diferente. Com certeza. Contexto onde estamos inconscientemente atrai coisas que estão dentro de nós. E isto também é muito importante saber e observar. E o propósito da empresa ou movimenta normalmente inconscientemente. Aí eu lembro de você de um negócio, Cornélia, porque também teve mais uma questão aí que ficou dentro das empresas. Ou seja, nós estamos falando um pouquinho de tudo isto para entender que o quantos pontos a gente pode estar trabalhando como um consultor sistêmico. E uma das questões que você sempre também fala, Cornélia, são as estratégias, né? Por que muitas vezes dentro das empresas a estratégia não funciona? Isso é muito fácil. É muito, muito fácil. Crescimos e a universidade, ou muitas universidades, falam o mais importante é estratégia. Mas vocês podem imaginar, depende em que mão ela está. Uhum. Imagina um médico, imagina um advogado. Não? Eles aprenderam a mesma coisa. Tem as mesmas, muitas vezes, as mesmas estratégias, mas depende em que mão ela está. E isso também tem a ver com a empresa. Uhum. Tem a ver com a cultura da empresa, tem a ver com as pessoas que trabalham naquela determinada equipe. Isso mesmo. E aí, Cornelia, tem uma frase do Peter Druck, né? Que Sim, ele fala assim: a estratégia é comida no café da manhã. sim, Por que ele fala isso? Porque no café da manhã, quando se reúnem, né, os colaboradores antes de entrar, né, para dar o início aos trabalhos, eles começam a falar: nossa, imagina, o líder falou isto? Não, esquece. Isso daí não vai acontecer. sim, sim. Ou seja, já começa a se conectar com aquilo que existe dentro da empresa, porque eles chegam a falar também, olha, isso daí já o outro líder tentou colocar e não aconteceu. Sim. Então, a estratégia, né, que a gente fala, pensa que é o marco, né, para você ter resultados, ela é comida no café da manhã, ou seja, ela acaba no café da manhã antes de você começar a trabalhar. Então, achei interessante, porque é bem aquilo que você fala, né, Cornélia? A estratégia, é necessário uma estratégia? É. É importante, tem muito valor. Ao mesmo tempo, sempre. É diferente, faz a diferença em que Uhum. empresa ou em que mãos ela está. Exatamente, exatamente. Sim, E você vê como que
olhar, eu acho que nós estamos chegando, né, a que as pessoas que estão assistindo a nossa live comecem a perceber o que um consultor sistêmico faz dentro de uma empresa. É abordar todos esses assuntos, né, com os líderes, com os colaboradores, para criar uma equipe mais forte e perceber que, primeiro, pensamento sistêmico é algo que você tem que se abrir para aprender. Se abrir para, né? Podemos imaginar, seria importante, hoje em dia ou sempre, ficar um aprendiz contínuo. Exato. E isso sim. Não? Sempre não de dizer o que são verdades. Uhum. Verdades que realmente são da natureza. Por exemplo, uma coisa, o que excluímos atrás. Mas a maioria daquilo que achamos como verdades são construções. Uhum. E importa muito saber diferenciar o que de fato é verdade e o que não é. Importa muito. Podemos imaginar, no meu ver, e eu, como todos de nós, sou limitada também. Deixa-me ver, agora se foi. Agora se foi. A Não ideia. tem problema. Sim. O que falei antes? Me fala. Das verdades, né? Cada um tem a sua verdade, cada um, né? Você estava falando das verdades, no caso, né? Aí Sim. você foi buscar um exemplo. Sim. Mas, de qualquer maneira, vamos Sim. então... Sempre explorar. E isso. é o mais importante, sempre se abrir, explorar. Se a gente não se abre para explorar, Cornélia, e a gente não se abre para ter esse olhar sistêmico, ou do consultor sistêmico, a gente cai naquela questão que você, logo no início, você falou. Nós fomos acostumados, né, ao cartesianismo, né, ao mecanicista. Então, se a gente não se abre para isso, se a gente quer ser um consultor sistêmico, nós temos que deixar esses padrões, que foram os padrões que fomos ensinados a ser desde criança, né? E aí, quando nós entramos nesse pensamento sistêmico, que ele é um outro universo, né, um universo e não contrariando ao que é o pensamento cartesiano, porque a gente sabe que as máquinas em si, elas precisam de ser justas, né? Elas precisam ser, não adianta você fazer uma peça onde não vai caber no motor do carro, né? Você tem que ter aquelas medidas justas, e para isto, é bom, que nem você fala também o assunto, a gente pode desmontar um carro, né, que é máquina, Sim. e montar ele novamente e possivelmente ele vai funcionar, se nós formos mecânicos, né? Podemos imaginar em milhares de peças, juntar Uhum. peças de novo e o carro anda. Exato. Não? Mas agora, imagina, corta, ter uma árvore em milhares de peças de novo. Não funciona. Precisamos um outro pensamento para isso. Exato. E quando a gente está aberto para esse novo pensamento, uma transformação, não só interior como exterior, começa a funcionar. Sim, sim. Né? Sim. E se alguém aqui que participa tem uma pergunta, pode fazer, não? Isso. Por favor, comece né, o Marcelo chegou, não sei se está por aí ainda, mas falou um bom dia para nós. Marcelo, que Sim, é, né, sim. formação fez com a gente também. Eu acho que é importante que também as pessoas tragam um pouquinho dessas dúvidas que talvez tenham, né, em relação ao pensamento sistêmico, a consultoria, o pensamento e a consultoria, né? Por que eu falo tanto consultoria? Porque, como você falou, Cornélia, está se falando muito de sistemas, está se falando do sistêmico, né? Está se falando muito do sistêmico, está se falando muito sobre consultoria sistêmica, mas o que exatamente, quais são as necessidades, os aprendizados
que o consultor sistêmico tem que ter, as bases, né? Para que ele possa realmente estar entrando numa empresa e trazendo, como a gente fala, não a solução propriamente dita, mas que ele traga as possibilidades, que ele, né, traga mais clareza do porquê está acontecendo aquilo lá, né? Aquilo lá dentro das organizações. Então, é isso que eu bato hoje, né, no dia de hoje, no caso, na segunda-feira, dia 31, essa questão do consultor sistêmico, né? A gente tem que ser um pouquinho diferenciado daquilo que o mercado, principalmente o mercado, está vendendo. O mercado vende uma consultoria sistêmica, ou ele vende alguma coisa sistêmica, mas sem as bases necessárias, é o que eu acredito, né, Cornélia? Sim. Aí, de novo, qual é o objetivo das consultorias de vender? Eles querem vender, 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 que achamos muito também, porque preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro. Aí podemos imaginar que eles estão com eles mesmos e precisam do cliente para ele fazer o que eles querem. Diferente se realmente querem ampliar a visão, sustentar a empresa, fazer um melhor serviço para a empresa, para a empresa poder conectar ou reconectar com força e ter sucesso. Faz toda a diferença. Não? A Lu, ela está perguntando assim, isso que eu queria perguntar, como apresentar essa consultoria sistêmica para as empresas? Essa é a primeira pergunta. E a Vladimir Pinheiros, ela pergunta, quais são as bases necessárias, né, para uma consultoria sistêmica? Podemos imaginar o que importa muito realmente é aprender ou criar um mecanismo no pensamento sistêmico complexo. Realmente saber, sentindo, pensando, agindo, o que significa sistemas, não? Com uma ideia, talvez, sistêmico, fica difícil. Importa muito cada um aprender isto e depois estar com congruência. E eu sempre digo, eu ajudo a ampliar a visão e dou exemplos simples para isso, para eles conectarem, para eles decidir se é isso que querem. Porque se querem de mim a solução, não? Não? Aí vou dizer, talvez vocês buscam outro consultor. Eu vou ampliar a visão e vou dar o exemplo que cada pessoa é limitado, tem a sua visão e também que qualquer problema é perfeito. Não poderia ser diferente pelos ingredientes e pelo processo. E que importa conhecer, sem julgar, os ingredientes e os processos. Porque normalmente queremos excluir todo o ruim. Ou problema na equipa, precisamos demitir essa pessoa. E eles não olham que muitas vezes a equipe expressa dificuldades entre os sócios ou entre diretores não resolvidos, porque tudo isto como informações no ambiente. E as informações estão dentro e fora de nós e normalmente podemos conectar com isso.
Outra perguntinha como que Vamos pode ver. ser apresentado... E, por favor, fala. A outra perguntinha da Lu como apresentar o pensamento sistêmico para as empresas. E o Eduardo está aqui também mandando um abraço grande. O Eduardo foi a pessoa que indicou você, que fez a ponte para eu conhecer você. Eu tenho uma grande gratidão para o Eduardo, viu? Gosto muito dele, não? Muito bom. Sim. Como apresentar? Podemos imaginar que podemos dar exemplo, resolver problema ou buscar possibilidades para o novo, porque a única certeza, não? A única certeza da vida, não, no meu ver, é a morte, que acreditamos. Única certeza é mudança contínua. E como estamos em relação, como empresa, em relação à mudança. O que precisamos olhar, o que precisamos saber, não? Podemos imaginar, colocar isso, se quer mudança, e ficar com força, não? Importa ver, explorar o funcionamento e ver possibilidades que talvez não estavam no olhar. Uma possibilidade também de apresentar. Em conjunto, exploramos possibilidades. Em conjunto, exploramos o que faz as situações, problemas acontecer. Consciente, podemos trocar ingredientes. Eu sempre digo, qualquer problema merece estar colocado num prato de ouro e explorado. Enquanto sabemos com clareza as partes, podemos ver, nem sabíamos, nem observamos, trocamos e geramos outros resultados mais sustentáveis. Não sei se respondi. As duas questões acho que foram faladas, só se eu acredito que o pessoal deve ter entendido, até porque a Lu, ela falou agora, foi aluna tua também, na Sim. formação, então Sim? é muito bom. Sim. Cornélia, e falando um pouquinho também, já que o pessoal perguntou quais são as bases, né? O que você pode... Sim, Cornélia, muito obrigado. A Lu também falou que ok. Sim. O que você pode estar falando? Uma das coisas que, pelo menos para mim, serviu e muito em relação à questão do consultoria sistêmica, do pensamento sistêmico, foram as formações que eu fiz com você. Então, eu sei que você vai estar dando uma formação agora, né, em março. O que você pode estar falando dessa formação também? Então, para o pessoal já ficar atento, né, como a gente está falando agora, no radar. Né, já fica no radar de vocês que vai ter uma formação agora em março com a Cornélia. E aí, a grande base, ou o que vamos colocar com clareza, porque o mais importante é pensamento sistêmico complexo. E também vamos aprender, ou se aprende, o uso da visualização ou constelação organizacional. Porque a constelação é uma ferramenta poderosa para ampliar a visão, para deixar no olhar que normalmente não vemos. E enquanto mais clareza sobre o que faz as situações acontecerem, mais fácil mudar ingredientes e gerar outros resultados, não? E a formação é reconhecida pelo Infusion da Alemanha. Sim, sou treina e com currículo certificado por eles. Não? E eu falo assim, Cornélia,
Eu acredito que a maioria do pessoal que está assistindo já teve pelo menos uma formação com você e conhecendo o tipo de pessoa que, né, de caráter que você tem em relação a esse pensamento sistêmico, o quanto que ele não só movimenta você, como faz com que nos movimentemos também. Sim. Então, ter você como uma mestra, né, no caso como uma formadora desta formação, tanto empresarial quanto organizacional quanto familiar, aprender esse olhar que você tem em relação ao sistêmico, ao pensamento sistêmico, é algo que eu particularmente recomendo a qualquer pessoa que queira fazer realmente, ter esse olhar e criar, de repente, uma nova carreira, né? Porque, por que eu digo uma nova carreira, Cornélia? Você sabe que eu tenho muitas formações em relação a várias coisas de desenvolvimento humano. Sim. Mas eu me encontrei onde eu posso estar utilizando esse conhecimento no pensamento sistêmico, e foi com você. Sim. Sim. Então, eu acredito que, assim como eu, muitas das pessoas que se interessem a conhecer o pensamento sistêmico, com certeza vai se surpreender, vai criar um outro eu, né? Porque não que deixa de pensar, percebe que, conhecendo sim o pensamento cartesiano mecanicista, como a gente foi feito até os dias de hoje, na hora que tem aquele olhar sistêmico, é como se a gente se redescobrisse, né, Cornélia? Sim. Sim. Expande tudo. Expande tudo aquilo que você imaginar, expande. Então, isso que eu acho muito interessante. E a Maria de Corações diz, como daí ser ainda não fiz, né? Como vai ser essa formação que ainda não fiz? Acompanha você sempre que posso. Estou apaixonada pelas constelações. E podemos imaginar o que importa muito também. Fazer formação ou cursos, na maioria das vezes, é mente. E o que importa, a mente importa, mas o que importa ainda mais é adquirir atitudes e ter a motivação para conectar com algo novo. E dessa maneira, normalmente, o meu trabalho é também bem prático, para cada um, passinho por passinho, fazendo, e depois fazendo em conjunto, criam um novo automatismo. Porque ninguém aprende a dirigir o carro pensando. Aprendemos fazendo e criamos um automatismo. E importa muito também criar este automatismo. Perfeito. Então, a Vládia... Agora tem vários recados. Agora eu vou falar um monte de coisa, viu? Mas fala do jeito que eu posso responder, não? Não, perfeito. Tá bom. A Vládia, ela diz que tem interesse na formação. Então, qualquer coisa pode entrar no direct com a Cornélia ou comigo mesmo e a gente passa a informação para ela, Vládia. Sim. Aí você... O Eduardo, ele fala assim, o Eduardo Sakai, né? Sim? Ele está pedindo para ver se você pode recapitular o exemplo do posicionamento empresarial no mercado. Ou seja, que não é só apenas ganhar dinheiro fornecendo um produto ou serviço que faz uma empresa crescer. Né? Basicamente é isso se você puder falar a respeito disso. Aí não sei exatamente o posicionamento, o que é um modelo de marketing ou é esse tipo de empresários. Uhum. Podemos imaginar se ele se refere aos tipos de empresários, aí temos o empresário que cria o propósito, porque o empresário dá o sentido para a empresa. Ele faz o propósito, que depois, inconscientemente, movimenta os colaboradores e também
também o relacionamento com os clientes. O primeiro é um empresário que, pela personalidade, a personalidade, claro, do empresário tem um efeito enorme também na empresa. Se ele quer resolver problema, se ele inconscientemente, todo dia. Então, ele resolve aqui, todo dia, até precisa de um coach todo dia e nunca resolve. E ele inconscientemente atrai problema nos colaboradores e nos clientes. Imaginam uma padaria desse jeito. Segundo tipo de empresário, e primeiro também está sozinho. Segundo tipo de empresário é um que diz: eu vou fazer a melhor padaria dessa cidade. E vou dar toda a energia, o meu melhor, para eu ganhar dinheiro, poder comprar uma casa, os meus filhos estudarem, viajar. Bom, ele tem, e não vamos julgar, um purpose, objetivo, voltado para ele mesmo, egocêntrico. E aí ele atrai egocentrismo nos colaboradores e nos clientes. E ele está sozinho. E podemos imaginar, nesse modelo de empresário, precisa de um monte de coisas para fazer os colaboradores ficar com força, energia naquilo que eles fazem. Sim. Terceiro tipo de empresário é um que diz: eu sei cozinhar e fazer bolos que eu sei que as pessoas amam. E vou oferecer isto para as pessoas que querem. Vou fazer os melhores bolos e a melhor comida, não? Para aqueles que querem. Aí ele é o primeiro que conecta, não? Com os clientes, porque quer servir a eles. E como ele sabe que não pode fazer isso sozinho, que precisa de apoio, não? Precisa de colaboradores. E aí, em conjunto, servimos da melhor forma. Aí, cada um, a partir desse propósito, cada um pode se sentir contribuindo, sendo importante no todo. E isso podemos imaginar, gera uma energia diferente em cada um também que trabalha lá. E o quarto tipo de empresário é aquele que diz, por exemplo, padeiro, só ofereço comida que serve à longevidade. Aí ele visa, em primeiro lugar, os clientes, conecta, mas também vê sustentabilidade, entre aspas, longevidade. Espero que respondi. Eu acho que sim, se for essa linha, Eduardo, se for nessa linha, tudo bem, senão você pode colocar a outra linha que você estava pensando também, não tem problema nenhum. Agora, tem a Maria, ela pergunta, Cornélia, como que é a formação? E talvez, como é essa formação, você poderia estar falando, então, a carga horária, os módulos, né? Para dar talvez seja isso que ela está querendo saber. Não são 144 horas, são 4 módulos a 4 dias, de quinta até domingo. E no meio também tem encontros online, à noite. Uma noite, sim. E esses módulos seriam mensais, né? Ou seja, todo mês tem 4 dias, quinta, sexta, sábado e domingo, que começa mais ou menos em torno das 9 horas e vão até as 18 horas, né? 19. 19 horas, isso. Uhum. E normalmente também fazemos o seguinte: enquanto termina a nossa parte organizacional,
para pessoas que têm dificuldades ou participantes depois das 19 horas vamos para isso. Porque uma coisa importa muito é também o bem-estar interno de cada um de vocês. Faz a diferença em atrair trabalhos, sucesso, isso também. Mas isso sempre fazemos depois. Depois, na verdade, a gente aprende um pouquinho de constelação, das constelações organizacionais e familiares também, porque de uma maneira ou de outra a gente entende, né, Cornélia, que gestor, dono de empresas, somos seres humanos. Sim. E como seres humanos também temos questões familiares muitas vezes que não estão bem resolvidas. Sim. E essa informação, né, que a constelação organizacional, visualização organizacional que traz muitas vezes a informação de que existem questões a serem resolvidas ainda antes, né, primeiro familiar, para que possa depois evoluir para a organizacional levar esses resultados também. E eu tenho mais uma pessoa que perguntou, mas acho que você conversou, já falou, que quantos dias presenciais. Então, no total, são 16 dias que são divididos 4 dias por mês. Esses são os meses são seguidos, né? Não é uma formação que começa agora, não, são 4 meses seguidos, e em cima disso a gente já, a Cornélia finaliza a formação, fora os trabalhos, né, Cornélia? Vamos lembrar que tem trabalhos a serem executados depois, né? Sim, claro. E a última formação pensava fazer uma parte online, mas todo mundo queria presencial, porque podemos imaginar, podemos aprender muita coisa também online. Ao mesmo tempo, no presencial, no conjunto, se conecta ainda diferente. Uhum. Mas aí faria, enquanto a turma, por exemplo, ou o tempo, ou no tempo não mais corona, ou não sei, algo muda, se em conjunto o grupo depois define fazer uma coisa online, tudo bem. Mas planejado é presencial. Isso, então a Vládia está perguntando exatamente isso, se seria presencial ou online. Então, num primeiro momento é presencial, Sim. né? E o local da formação seria em Pinheiros, próximo do metrô, está a 3 quarteirões do metrô Faria Lima. Sim. Então fica muito fácil para qualquer lugar. Quem mora em São Paulo fica super fácil, e quem não mora em São Paulo, se porventura uma casa de amigo que vem para fazer aqueles 4 dias mensais, sim, ou um hotel, ficando próximo de metrô, em 10 minutinhos está no local. Então fica muito fácil, tem acesso fácil, tem refeições fáceis para qualquer. Quem quiser comer tipo vegano vai ter, quem quiser uma feira livre para comer um pastel com um caldo de cana vai ter também na quinta-feira. Então fica muito legal tudo, o local é super acessível, muito bom. E principalmente estar fazendo parte dessa formação com a Cornélia vai ser muito bom também, bom demais. Cornélia, eu acho que o nosso propósito para que de hoje foi atingido, né? Nós passamos um pouco dessa consultoria sistêmica, o significado que ela tem para nós, quando nós aprendemos nessa formação, e também para as empresas. Então, eu acho que podemos estar finalizando. Talvez você queira dar mais um recadinho antes de finalizar a nossa live e deixar com esse gostinho de quero mais, né? Sim. Não podemos imaginar o que falei inicialmente é que imaginam empresas buscando a solução
por exemplo, sempre todo mundo culpando este vendedor, ele não vende o suficiente e precisamos trocar e aí busca solução. Ou se você quer ver que o vendedor não vendendo é perfeito em relação ao quê? Agora, buscar o que pode acontecer, qual é a cultura da empresa, qual é a visão da empresa, qual é o diferencial que essa empresa oferece em relação a outros. Realmente, pesquisar o que eles não veem, o que eles não observam. E se vemos isto, não? E podemos oferecer essas diferentes visões. Com certeza, se acha novo caminho em relação à situação problema. Certeza. Cornélia, então eu quero primeiro agradecer você Sim. por... Você e aos monte de amigos que vi aqui. Pois é, hoje passaram muitos amigos, né? Sim, maravilhoso. Muito legal. Sim. E agradeço a você, agradeço também a cada um que participou, como você disse, aqui na live de nossa de hoje. Também para aqueles que ainda vão assistir, né? Porque muita gente assiste depois. E assim, estar abertos para as novas possibilidades que a gente possa estar passando para os pessoal. Nós temos mais uma live já programada, a gente vai deixar pronta aqui, mais um tema. Acompanhe a live nossa da próxima, do dia 14, se não me engano que era, não lembro agora exatamente, mas que com certeza vamos trazer assuntos interessantes e estar compartilhando com vocês mais uma horinha aqui de conhecimento, que a Cornélia tem bastante para dividir com a gente. Então, se pessoas, se vocês têm temas, interesses, por favor, mandam e vamos olhar. isso. E se tiver mais alguém que esteja interessado ou faltou tem alguma dúvida em relação à formação, é só chamar no direct e que com certeza vai ser atendida. Um bom dia a todos. Bom dia, Cornélia. Uma ótima semana para cada um de vocês, então. Bom dia, Cornélia. Muita gratidão e ótimo dia, ótima semana para todos nós. E aprendam a ver problemas como presentes. Sim. Isso daí. Um grande abraço, então. Tudo de bom. Gratidão, Eduardo. Gratidão a cada um de vocês que nos acompanhou até agora. Obrigado mesmo. Saudade de você, Eduardo. Sim, muito. Obrigadão.